Ao vivo. Eu já vou dar um ok para vocês. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, hein? Doutor Ricardo, estamos ao vivo. Fique à vontade. Boa noite a todos, todas. Meu nome é Ricardo Soares Mestre Janeiro. Sou advogado e o atual presidente da subseção da OAB de Moarama. E serei o mediador dessa live de hoje. Essa live é um projeto da subseção de Moarama, juntamente com a subseção de Londrina, que tem como... Estão captando? Boa noite a todos. E que cortou aqui, pessoal. Deixa eu só tirar aqui. Essa live é um projeto da subseção da OAB de Moarama e da subseção da OAB de Londrina, que tem como presidente a doutora Vânia Regina Silveira Queiroz, a quem nós temos muita amizade, consideração e admiração pelo brilhante trabalho que faz à frente da OAB de Londrina. Este evento acontece também em parceria com a empresa Suporte Perícias, que é uma empresa multidisciplinar especializada em perícias, elaboração de laudos, pareceres, assistência técnica e outros. Sua equipe é formada por peritos e profissionais com ampla experiência em suas áreas técnicas e de atuação, contando com unidades em Toledo e Campinas, atendendo também em todo o território nacional e países do Mercosul. Desde já agradeço na pessoa da doutora Franciele Fiorentin, que representa o Suporte Perícias, essa parceria, e espero que este seja o primeiro de muitos eventos a serem realizados em conjunto com a Suporte Perícias. Quero agradecer também à Escola Superior da Advocacia pelo apoio tecnológico. Hoje temos aqui o senhor Jonas, né, para que essa live fosse realizada. Destaco também que a ESA possui inúmeros cursos de atualização do advogado. Portanto, convido a todos a acessar o site da ESA, onde poderão ter melhores informações dos cursos atuais, aí, visando o aprimoramento e a qualificação do advogado. Agradeço e registro a presença da doutora Giovânia Fátima Zilbati, presidente da subseção do OAB de Pitanga. Doutora Giovânia, é uma satisfação tê-la aqui conosco nessa noite. Da mesma forma, a doutora Franciele Bertoncelli de Carvalho, nossa secretária adjunta da OAB Subseção de Moarama. Doutora Franciele, também seja muito bem-vinda a esta live. Agradeço a todos os participantes pelo YouTube e vamos informar que em especial, né, agradecimento aos nossos palestrantes. São 2 peritos e eu vou fazer um breve resumo dos currículos dos mesmos, né, que irão falar adiante. Temos o Dr. Emerson Bertonsoni Alves, ele é farmacêutico bioquímico, mestre e doutor em biologia molecular e genética forense, perito criminal da Polícia Científica do Paraná, diretor-geral da Polícia Científica do Paraná de 2015 a 2018, cofundador e ex-chefe do Laboratório de Genética Molecular Forense do Paraná de 98 a 2019, presidente do Conselho Nacional de Perícias Criminais de 2007 a 2018 e professor universitário da Unicuritiba dos cursos de graduação em Criminologia e Biomedicina. Na sequência, depois, teremos aí o doutor Altamir Coutinho, que é arquiteto, perito criminal e judicial, e também é ex-diretor da Seção de Acidentes de Trânsito do Instituto de Criminalística da Polícia Científica do Paraná. Ele também é especialista em perícia criminal, professor e palestrante nas áreas de locais de crime e acidentes de trânsito, e é membro do corpo técnico da Suporte Perícias. Essa live, senhoras e senhores, será dividida em 3 módulos. No primeiro módulo, será dirigida pelo Dr. Emerson Bertonsoni Alves, o qual explanará sobre o tema perícia oficial de natureza criminal e a cadeia de custódia dentro da Lei 13.964 de 2019. A seguir, depois, teremos o segundo módulo, que será dirigido pelo Dr. Altamir Coutinho, que irá falar sobre a prova pericial de reconstituição de acidentes de trânsito e seus efeitos na esfera civil e criminal. E o terceiro módulo será reservado para esclarecimento de dúvidas dos participantes, que poderão estar colocando suas perguntas e suas considerações, tanto no chat ou no privado aqui para nós, que a gente possa estar trazendo elas para os nossos ilustres palestrantes da noite. Então, agradeço mais uma vez aos palestrantes e, sem delongas, já passo a palavra ao Dr. Emerson para fazer a sua palestra da noite. Muito obrigado. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, doutor Ricardo.
Boa noite, doutora Giovânia, doutora Franciele, meu grande amigo, Altamir Coutinho. Queria agradecer a ESA aí pela oportunidade, queria agradecer a Suporte Perícias também pelo convite, né? E hoje eu trago algumas informações interessantes aí para a gente discutir sobre no âmbito jurídico e pericial, assuntos relevantes na produção da prova material, né? Uma área extremamente importante dentro do processo penal, uma área extremamente importante dentro do próprio processo civil e, sem dúvida nenhuma, com uma novidade que, claro, não é tão novidade assim, mas um marco esclarecedor muito interessante, que é a Lei 13.964, de 2019, criando o Instituto da Cadeia de Custódia. Eu trouxe alguns slides aqui que eu já vou disponibilizar na tela para a gente acompanhar a apresentação e trouxe também nesse embate uma discussão de 5 perguntas clássicas que os advogados criminais, os membros ministeriais e até mesmo os magistrados, além dos peritos, né, têm em relação a essa nova instituição aí, né, esse novo instituto, desculpe, da cadeia de custódia na lei, essa lei anticrime aí do Moro. Muito bem, então vamos começar. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente poder iniciar a nossa conversa. Conforme o doutor Ricardo havia mencionado na explicação anterior, né, eu sou perito criminal, atualmente gerencio a questão dos projetos institucionais ali no Instituto de Criminalística e, claro, tenho aí uma experiência aí de 28 anos de polícia, né? E a gente tem um trabalho bastante interessante agora para frente aí eu já vou falar mais especificamente sobre isso na colocação e a institucionalização deste procedimento de cadeia de custódia. Muito bem, antes de a gente começar, quero mandar também um abraço aí para o pessoal lá da Unicuritiba aqui, que está do curso de biomedicina e também do curso de criminologia, que estão participando aí. Eu sou professor da disciplina ali de análises ambientais, perícias criminais e toxicológicas, e eu trouxe os nossos alunos aqui para participar aí dessa live com a gente, que tem tudo a ver com a nossa disciplina aí. Bom, o nome em si, Polícia Científica, ele é um nome talvez um pouco estranho aos senhores e às senhoras, né? Mas é o nome dado hoje nacionalmente às polícias técnico-científicas, né? Esse nome Polícia Científica, ele está já disseminado em todo o país e com uma característica de desvinculação da Polícia Civil sobre os estatutos da Constituição Estadual ou a mesmo de decreto governamental, criando essas polícias científicas fora da Polícia Civil. 16 estados das 27 unidades permanecem desvinculadas, né? E já temos outras já que estão na fase de estudo de desvinculação, mas algumas unidades, como por exemplo o Rio de Janeiro, né, como o Espírito Santo, Minas, a perícia ainda está dentro do órgão de polícia civil, né? Então, por conta dessa heterogeneidade, acaba-se tendo uma certa confusão nas nomenclaturas relacionadas à polícia científica, né? Então, só queria esclarecer isso já de início, né? Aqui no Paraná, chamamos de Polícia Científica, já os nossos co-irmãos aqui, ó, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, chamamos de Instituto Geral de Perícias, né? O que é o Instituto Geral de Perícias e a Polícia Científica? É o órgão oficial de perícia criminal do Estado, né? Então, dos estados. Se você for lá para o Maranhão, desculpe, para o Ceará é PEFOSSE, Perícia Oficial do Ceará, né? Então, na verdade, assim, o que é importante a gente mencionar, e, portanto, o convite feito à minha pessoa hoje, nesse momento, é falar sobre a polícia, um pouco sobre a polícia científica e estender a discussão com relação à cadeia de custódia, é de onde vem essa nomenclatura, né? Como eu falei anteriormente, então nós somos desvinculados da Polícia Civil desde 2001, aqui no Paraná,
E nós temos, dentro do organograma da SESP, a Secretaria de Segurança Pública, nós temos aí uma particularidade, né? Como a Polícia Civil e como a Polícia Militar, somos um ente programático da Secretaria de Segurança Pública, né? Então, os institutos que formam a Polícia Científica do Estado do Paraná são o Instituto de Criminalística, o Instituto Médico Legal e a Gerência de Laboratórios Forenses. A área que o Dr. Coutinho vai falar hoje bastante com vocês, é a área de acidente de trânsito, ela está dentro do Instituto de Criminalística, né? E a área que a gente vai abordar aqui inicialmente, ela perpassa esses 3 institutos, né? Então, é uma coisa bem dinâmica que a gente construiu aí para vocês nessa noite. Muito bem, então, só para quem não conhece, né, aqui no Paraná, nós temos aqui na capital o prédio central da Polícia Científica, que fica ali no Tarumã. Aqui funciona o Instituto Médico Legal e a Divisão de Laboratórios ou a Gerência de Laboratórios Forenses. E lá no centro de Curitiba, o Instituto de Criminalística, que incumbido aí com as perícias de local e objetos, balística e assim por diante. E dentro deste prédio central no Tarumã, nós temos a Gerência de Laboratórios Forenses, que trabalha especificamente com 3 laboratórios, que é o Laboratório de DNA, o Laboratório de Química e o Laboratório de Toxicologia Forense. Muito bem. A Polícia Científica do Estado do Paraná, dados atualizados aí, temos este número de ocupantes nas vagas, né? Então, nós temos 520 indivíduos, né? Que são os profissionais do QPPO, do Quadro Próprio de Perícios Oficiais do Estado. Nós temos, nesse interim, 5 funções, né? De nível superior, que é o perito criminal, o médico legista, o odontologista, o toxicologista e o químico legal, e 2 de nível médio. Vocês podem ver por esse quadro que existe, claro, um número bem significativo para chegar ao ideal das 1.478 vagas, né? E o nosso governador, ele tem feito todo o esforço possível para a nomeação desses indivíduos. Então, o último concurso foi agora em 2017, nós estávamos naquela época com uma taxa de ocupação de 17,9%, né? Hoje nós estamos numa taxa de quase 40%, então esse pessoal está sendo chamado, graças a Deus, né? E graças aos esforços dos gestores que hoje estão lá e os que passaram por lá, nós estamos os quadros estão sendo recompletados, né? E isso traz atinge a perícia de uma maneira muito simples, né? muito anatômica, na reconstrução de todos os espaços de perícia do nosso estado. Então, vocês vejam, olha, hoje o que nós temos no Instituto de Criminalística são, no projeto inicial, 12 unidades, né? 12 unidades, éramos 10 unidades, então nós estamos aí caminhando para a 18ª, nós repartimos todo o mapa do Paraná, ou seja, antigamente eram 10 sessões e você tinha um volume muito grande, uma área muito grande para cobrir. No caso aqui, ó, só exemplificando, era um perito de plantão em Londrina para atender toda essa área aqui, vai de Jacarezinho até a parte oeste ali do norte do estado. Então, isso tudo foi modificado, quebrou-se as áreas, né? Fragmentou-se as áreas, e aí criaram-se novos institutos de criminalística, e hoje somos 18 institutos de criminalística, mais 18 institutos médicos legais, que são unidades únicas da Polícia Científica no estado. Isso é um avanço enorme, a gente conseguiu isso a duras penas, né? Graças aí ao esforço dos gestores, hoje lá o nosso diretor, Dr. Luiz Rodrigo Grochock, os esforços que nós, enquanto diretores, fizemos lá de 2015 a 2018 para o concurso, e a gente está aí com uma perspectiva muito interessante, muito boa nesses atendimentos, tá? Inclusive diminuindo a área de atendimento aqui de Curitiba, né? Hoje não, antigamente você tinha uma área muito maior aqui para atender, mas eram 4, 5 peritos de local, de plantão
24 horas, e hoje nós diminuímos um pouco esse território, fica um pouco mais tranquilo, muito embora nós estamos falando de uma área de atuação de quase 4 a 5 milhões de pessoas aí que Curitiba atende, né? E os laboratórios centrais da instituição estão aqui em Curitiba, né? Então, a gente tem aí essa prerrogativa. Muito bem. E o que a gente tem visto muito, e aí a gente começa agora a discussão sobre o ponto de vista da cadeia de custódia, o que a gente tem visto muito, e eu tenho, nesses meus 28 anos de polícia, presenciado isso, né? Cada vez menos a gente tem observado os cursos de graduação de direito sem as disciplinas de medicina legal e muito menos as disciplinas que falam sobre perícia de local. E isso acaba causando um impacto muito grande ali na frente aos operadores do direito, porque acabam não entendendo muito bem como que a prova funciona, quem que produz, né, dentro das carreiras das universidades. Então, faço aqui uma crítica construtiva, né, e eu estou, obviamente, inserido dentro da universidade, mas eu faço aqui uma crítica construtiva de que os cursos devam, impreterivelmente, repensar essa questão da inserção dessas disciplinas dentro do escopo de formação, tanto do direito, né, quanto outras correlatas às áreas jurídicas aí. Atualmente, eu tenho feito uma contribuição ali no curso de Criminologia da Universidade de Curitiba, e estou com as disciplinas de Medicina Legal e Identificação Criminal. E tem muito aluno do direito fazendo essas disciplinas como optativas, o que, claro, obviamente, denota esse gap de formação nesse sentido. E eu acredito que isso seja uma realidade para vários estados, né? E o nosso estado não seria diferente. Muito bem. Voltando aqui à nossa questão operacional do Instituto da Cadeia de Custódia, então a Lei 13.964, essa lei que foi sancionada em 2019, ela trouxe à tona uma discussão muito importante e trouxe à tona implantando no diploma legal esse instituto. Não existia essa palavra no Código de Processo Penal, né? Essa palavra ela estava meio que escondida ali no artigo 158, no artigo 169, claro que se dava para entender muito bem que deveria existir essa cadeia de custódia, mas não tinha esse nome. O nosso legislador, ele resolveu acertadamente colocar isso como um nome próprio, né, um substantivo próprio aí, de cadeia de custódia, chamá-lo, dar nome a isso, né, para que se, primeiro, identificasse o que é a cadeia de custódia, para que você delimitasse qual é o objeto, a função, a sua finalidade, né, a relevância disso e as consequências dentro do devido processo legal de você não respeitar essa cadeia de custódia em 3 situações básicas, né? Não respeitar a cadeia de custódia vem em quebrar a cadeia de custódia, vem em ser uma cadeia de custódia insuficiente ou, no último caso, uma inexistência de cadeia de custódia. Então, assim, essas 5 perguntas que estão aqui, elas foram debatidas amplamente em 2 artigos que eu peguei como referência, artigos apresentados a um pós-doutorado e uma especialização em perícia criminal, do Rio Grande do Sul, da professora Amaral, e a gente tem vários questionamentos a serem feitos, né, com relação à cadeia de custódia. Primeiro, né, não esses 5 que estão aqui, existe realidade, né, existe um instituto de cadeia de custódia instituído pela Lei 13.964. Segundo, o que é essa cadeia de custódia? Então, modificou-se o CPP, incluindo os artigos 158A ao 158F, explicando o que é a cadeia de custódia. Então, está muito bem definido isso em relação a seu objeto, a função, a sua finalidade, né? E mais, e aí, diante desse debate,
tendo um peso enorme da cadeia de custódia dentro do devido processo legal no processo penal, ou processo civil também, você pode adquirir dessa forma, é importante que se discuta isso em nível nacional, né? E essa questão da cadeia de custódia, ela teve um viés, num primeiro momento, lá em 2019, na instituição, como um assunto para se debater na comunidade pericial. Por quê? Porque nos impingiu, nós, Instituto de Criminalística, nós, Polícia Científica, nós, das polícias científicas, impingiu a nós criar uma estrutura, um prédio, né, que chama-se cadeia de custódia, né? Então, como a gente observa em filmes filmes dos Estados Unidos, da Europa, em que a prova vai para um lugar específico e lá fica sob consulta do Ministério Público, do Poder Judiciário, isso deve acontecer agora com esse diploma legal publicado, esse diploma legal inserido no nosso ordenamento jurídico. E como fazer isso, né? Essa é uma grande discussão que está acontecendo no Brasil inteiro, em todos os estados e também no Distrito Federal, além da própria Polícia Federal, em como implantar a cadeia de custódia, como fazer com que esse debate jurídico em relação à importância, ela fique mais prática, né? Ela tem o seu efeito prático. Então, eu posso adiantar de conversas que tive com os gestores aqui, né, que o Paraná está bem avançado nisso. Existem já vários, existiram e estão, nesse momento, acontecendo várias reuniões para que esse instituto se crie fisicamente, né? Muito embora a gente tenha feito várias ações específicas dentro da polícia científica para pelo menos ter o mínimo de cadeia de custódia, mas as discussões estão muito avançadas, né? Por quê? Porque o TJ paranaense viu a importância disso, porque o Ministério Público paranaense viu a importância disso, e, obviamente, o órgão que impacta diretamente, que é a Polícia Científica, foi chamado para que ocorressem essas discussões. Bom, dentro desse aspecto, o que é importante a gente discutir agora voltado ao debate jurídico, né? Voltado à parte prática do debate jurídico. Então, vamos pegar aqui um exemplo clássico que o Dr. Coutinho vai destrinchar aqui hoje, nessa noite, um atendimento de local. O que a cadeia de custódia pode fazer em relação a isso? Você vai atender um acidente de trânsito, essas provas, esses vestígios deixados no local, eles têm que ser isolados devidamente, todo mundo sabe disso, né? Mas esse vestígio que está no local, quando leva ao julgamento, quando leva ou transforma a fase inquisitória na fase de ação penal, e você consegue dizer com 100% de segurança que é um vestígio relacionado à realidade, é autêntico, né? Ele tem a sua veracidade comprovada, eu consigo rastrear a vida toda desse vestígio, desde o local de crime até a sentença do juiz, eu consigo, de forma inequívoca, dizer que aquele vestígio, eu estou dando o exemplo do local de acidente de trânsito, porque é o mote hoje dessa noite, né? Que razões eu tenho para me asseverar, me certificar dentro da cadeia epistemológica, né, que aquele vestígio é o vestígio que faz parte do fato acontecido. Então, veja, isso é a razão da gente criar essas 5 questões desse trabalho que foi feito, esses 2 artigos que foram publicados. Primeira, né, qual o objeto, função e finalidade dessa cadeia de custódia? Se vocês, advogados, se vocês, juízes, promotores, não têm essa ideia, vamos alinhar isso hoje aqui. Que importância possui essa cadeia de custódia? Ela tem a mesma similaridade, ela é um sinônimo, cadeia de custódia, com documentação da prova? Elas são idênticas, né?
Que outro diploma legal existiu ou existia, né, em relação à cadeia de custódia, ao primeiro diploma legal? E aí a parte mais importante dessa discussão, nessa primeira fase, é se esse regramento contido aí na Lei 13.964, ele é suficiente para garantir a fiabilidade da prova pericial. Esse é o preceito máximo da cadeia de custódia, garantir a fiabilidade da prova pericial, para que o magistrado tome a sua decisão, né, com a maior ciência possível, e melhor, para que o advogado de defesa, ou até mesmo o agente de acusação, ele tenha todas as variáveis na mão, né, na ampla defesa e contraditório, por exemplo. Então, a gente tem que analisar isso. E aí eu passo agora a seguir respondendo essas perguntas, né? Então, isso é o que a gente olhou nesse trabalho. Então, qual o objeto, função e finalidade da cadeia de custódia? Né? O objeto funda-se na lei da mesmidade, de modo que o elemento coletado é o mesmo a ser valorado na decisão judicial. A função, assegurar de maneira fiável essas duas palavras importantíssimas, integridade e autenticidade da prova. E eu esqueci de falar que assegurar a fiabilidade dentro desse próprio princípio da lei da mesmidade, garantir a integridade e a autenticidade por vestígio digital, que é a parte envolvendo lá a computação forense, fica muito mais sensível. O vestígio digital ele tem uma outra lógica em cima disso, né? Que, se der tempo, a gente acaba trabalhando, que são as perícias voltadas à computação forense. Então, a função é assegurar de maneira fiável a integridade e a autenticidade da prova, possuindo um caráter instrumental, com impacto direto nos processos. Essas são as palavras-chave. Admissibilidade e licitude probatória. A gente sabe que se discute muito isso no âmbito interno, mas isso tem que ser levado ao âmbito externo. Essa prova é ilícita. Se ela é ilícita, ela tem que ser desentranhada no processo. A não ser que vá a favor do réu, né? Aí já é outra discussão aí. Quais são os critérios da admissibilidade? É uma prova ilícita por derivação? É uma prova ilegítima? Isso tudo acontece no meio da perícia criminal, né? E também próprio da perícia civil, mas eu digo o seguinte, é importante a gente discutir isso. E qual a finalidade dessa cadeia de custódia, né? A finalidade é propiciar graus altos de precisão ao decision, né? Que é a decisão, a parte final do juiz ter todos os parâmetros mais assertivos possíveis para tomar a decisão dentro de um discurso coerente acerca dos fatos. Isso é muito importante. Então, primeiro, a gente começa a discutir a cadeia de custódia dessa forma, estabelecendo o objeto, a função e a finalidade. Segundo, que importância possui a cadeia de custódia no processo penal? Eu sou perito criminal, vamos falar do processo penal aqui. Tem uma palavra muito interessante que o direito usa muito isso, né, em todas as teorias e mais nas doutrinas, né? Então, a cadeia de custódia da prova pericial é um elemento chave do sistema de controle epistemológico. Epistemológico por quê? Porque leva a reflexão sobre a natureza e o conhecimento relacionado entre o sujeito e o objeto. Isso é puro da cadeia de custódia. Já acabei de falar em autenticidade e integridade da prova, né? Então, assim, qual é a relevância desse processo? A exata observância da cadeia de custódia, que é rastreabilidade do vestígio à prova, vai subsidiar a formação do convencimento judicial. E esse subsidiar a formação do convencimento judicial tem uma importância muito grande dentro de todo o processo, de todo o devido processo legal, né? Então, assim, falamos em admissibilidade de provas, falamos da relevância, e aí a gente vê aqui, ó, muita gente confunde isso, porque não existia o Instituto de Cadeia de Custódia até a Lei 13.964 com a documentação. Então, muitas ações, muitas audiências, muitas ações
de advogados vem em cima da documentação. São duas coisas diferentes, né? A cadeia de custódia é maior que a documentação. Ela abarca, além da documentação, outros meios, né? Que são a guarda, o manuseio, a análise da prova, o descarte. Então, a cadeia de custódia, ela tem a documentação dentro dela. É um guarda-chuva cuja documentação está dentro dela. Porém, a documentação é um princípio basilar da perícia. Um dos 5 princípios basilares da perícia. A documentação, isso na doutrina da perícia brasileira, né? A doutrina da perícia criminal brasileira. A documentação dos atos representa parte da cadeia de custódia, quiçá a mais relevante, mas com ela não se confunde. Por quê? A documentação é aquele conjunto de anotações, registros que vai dar a rastreabilidade da prova. O doutor Coutinho atendeu o local, ele coletou os vestígios, precisou fazer análise nesses vestígios nos nossos laboratórios. Quando esses vestígios saem da mão do perito e entram para o laboratório, inicia-se uma nova documentação, novo registro, né? Quando esses vestígios são analisados pelo laboratório e são devolvidos ao perito, ou ao delegado, ou ao membro ministerial, ou até mesmo os magistrados, tem outra documentação regida nessa forma. Então, a rastreabilidade, ela é fundamental e ela é dada pela documentação. Então, alguns dos senhores podem até, a gente sempre falou em documentação, né? A documentação da prova. Ótimo, é um princípio basilar da perícia, da doutrina da perícia brasileira, mas a cadeia de custódia é muito mais que isso, né? A cadeia de custódia, além de toda essa rastreabilidade dada pela documentação, ela tem outras funções. Caminhando aqui, a gente pergunta, então, o que tinha, se foi criado em 2019 isso, com esse nome, o que tinha antes disso, né? E aí os senhores podem até pesquisar isso, e é importante até que os senhores pesquisem, e as senhoras, que antes da Lei 13.964, né, quer dizer, eu já respondo essa pergunta aqui, sim, foi o primeiro diploma legal a abordar expressamente a cadeia de custódia, este nome, Instituto da Cadeia de Custódia. Contudo, se formos olhar o Código de Processo Penal, né, como eu acabei de falar anteriormente, lá no início da minha fala, você poderia ver que dentro dos artigos 6º e artigo 169, já tinha essa menção da cadeia de custódia, já tinha essa questão operacional, mas não tinha esse nome. A primeira menção a recomendação feita pela Secretaria Nacional de Segurança Pública foi essa portaria 82 da Senasp de 2015. Na verdade, ela é de 2014, né? Finalzinho de 2014. Essa portaria, ela não é lei, não está no diploma legal, mas ela é a recomendação mais completa, e é nela que se baseiam hoje, muito dela, nela se baseiam hoje as discussões para a criação desse instituto. Ela traz exatamente o que define a cadeia de custódia, como que ela deve ser, de que forma a gente tem essas questões, né? Então, é interessante a gente observar essa portaria 82, que é uma recomendação da Senasp, implantada pelos procedimentos operacionais padrão em todas as unidades da federação. Ok? E por último, para a gente fechar a nossa discussão, eu vejo dessa forma. Tá, tudo bem, você falou o que é um instituto, você exemplificou a sua função, você falou sobre a finalidade, a relevância, enfim. Mas, assim, esse regulamento que foi instituído lá em dezembro de 2019, pela Lei 13.964, é suficiente para garantir esta tão almejada fiabilidade da prova pericial? É suficiente para garantir essa questão específica do controle epistemológico da prova? Eu vou dizer o seguinte, lendo esses artigos e pegando outros artigos da internet, porque essa discussão ela tem que estar presente no nosso meio jurídico, né? Então, o regulamento contido na Lei 13.964 é insuficiente para garantir a fiabilidade da prova pericial. Por quê? Né? Porque ela silencia, ela não evidencia, ela não nos dá subsídio para resolver um grande problema,
que é aquilo que todos os advogados de defesa esperam quando se deparam com um processo, uma ação penal, né? Os efeitos da não observância da cadeia de custódia. O que você pode trabalhar com esses efeitos? Se esse diploma legal é insuficiente porque não caracteriza bem como que as etapas da cadeia de custódia devem ser feitas, né? Fica-se no ar essa questão da cadeia de custódia não bem definida, né? E, claro, quais são os efeitos dessa não observância da cadeia de custódia? A quebra da cadeia de custódia, a sua irregularidade, né? Obviamente, a inexistência, eu não tenho nenhum procedimento escrito quanto a isso, né? Ou, claro, a ineficiência, né? Está escrito, mas como deve ser feita a cadeia de custódia, mas para esse caso específico, acabou ficando perdido e não foi contemplado, né? Então, o importante é isso. E por que eu falo que o vestígio digital é uma questão muito sensível, essa implementação do Instituto da Cadeia de Custódia? Porque os celulares hoje apreendidos, porque qualquer outro tipo de prova ou vestígio coletado em local, né? Mas agora vamos falar em celulares específicos, que são informações sensíveis. Se você não tiver autorização judicial para mexer no celular, não pode fazer prova. Se você não tiver autorização judicial para se mexer nos dados pessoais desse indivíduo, você está cometendo uma ilegalidade. Você está ferindo princípios constitucionais. Princípios constitucionais esses que são ilegais, você transformar isso numa prova ilícita e, consequentemente, colocando em prova a admissibilidade dela. E a gente tem visto vários casos aí que estão acontecendo ao longo do Brasil, né? Posso dizer aqui que no Paraná isso está bem definido, né? Com relação ao Ministério Público, com relação à própria Polícia Civil, né? Na fase de inquérito. Então, assim, tem que ter autorização judicial para fazer a perícia. Você está, obviamente, coletando dados desses mídias móveis que são dados sensíveis, né? E esses dados sensíveis, eles são muito importantes. Um outro exemplo de perícia que fere constitucionalmente, eu estou falando da letra da lei, eu não estou aqui analisando o mérito, né? E que fere a Constituição, mas já está no STF sendo julgado, é a questão da coleta de vestígios, né? E de provas em DNA, o banco de dados de DNA, né? Dado a violação do princípio da não autoincriminação. Então, tudo isso está sendo visto agora com outros olhos, porque esse Instituto da Cadeia de Custódia, ele veio para ficar e veio para gerenciar toda essa questão aí do controle, vamos falar bonito, né? O controle epistemológico. E, além dessa insuficiência de não dizer o que pode acontecer em relação à quebra, inexistência ou insuficiência, também esse diploma legal, ele só faz referência à cadeia de custódia da prova pericial. E as outras provas, né? As outras provas gerenciais, a prova testemunhal, a prova verificada pelo reconhecimento, a prova da reprodução simulada, né? As oitivas, a cariação, são todas fontes de prova. Mas ela só faz menção à prova pericial, claro, porque aí nós estamos olhando para uma questão científica, dentro da doutrina pericial brasileira, né? Nós temos lá a criminalística estática, a criminalística moderna e a criminalística pós-moderna. Então, a gente está falando dentro desse aspecto. Então, assim, o que a gente pode ver de fonte prática, 2 artigos nesse canal de Ciências Criminais, muito interessante, estão aí discriminados aí nesse link aqui, né? E eles trazem uma discussão muito interessante dentro de casos reais, né? O primeiro, inadmissibilidade de provas ilícitas em decorrência da quebra da cadeia de custódia, e aí nós estamos falando em celulares, nós estamos falando em vestígio digital, e esse segundo
artigo aqui, ele vai um pouquinho além, né? Além de falar da quebra da cadeia de custódia resultante da contaminação da prova, ele vai em cima do magistrado, que, aliás, é uma reflexão que está muito em voga aí, com essas questões aí envolvendo o próprio juiz Moro, na Lava Jato, enfim. Então, esses artigos e os outros que eu acabei lendo, para a gente trazer essa discussão hoje aqui na live, eles são enfáticos de que há uma ilicitude de provas, essas provas são inadmissíveis, devem ser retiradas do processo. E ainda tem aquelas provas que são, obviamente, ilícitas por derivação, né? Que é aquele vasto exemplo. Você pega o celular do indivíduo, que foi indiciado por um tipo criminal, né? Vamos trabalhar por um homicídio, por exemplo, no 121, e aí você dirige, abre o celular do indivíduo e descobre que ele tem aí uma participação com tráfico de droga. Aí já entra o 33, quer dizer, isso é uma prova derivada. Se não tiver autorização da justiça e você descobrir outras informações ali dentro, você tem a ilicitude por derivação, né? A teoria das árvores dos frutos envenenados. Então, isso é uma questão que a gente precisa discutir bastante, né? Bom, gente, da minha parte era isso. Eu aproveito, doutor Ricardo, para mostrar uma coisa que eu fiquei estarrecido. Eu recebi hoje esse post de um grande advogado amigo meu, doutor Marcos Alves, aqui de Curitiba, e ele está rolando na internet aí a todos os ventos. Olha que absurdo nós estamos vendo hoje na nossa sociedade. Isso é um foco importante, né? Eu não sou bacharel em Direito, mas eu sou professor universitário e sou inscrito no meu conselho de classe, como existe a Ordem dos Advogados do Brasil, tem o Conselho Regional de Farmácia. Olha que absurdo está acontecendo nesse nosso país, né? Então, um anúncio público, né, de um indivíduo ofertando a um outro aluno qualquer, ou pessoa, a cursar um período acadêmico do curso de Direito. Um curso de Direito, uma faculdade de Direito, em EAD, né, que é a distância total. Então, ele vai colocando várias coisas aqui, que eu achei isso um absurdo, e até gostaria de repente, numa próxima live aí, a gente discutir isso, né? Mas eu não vou ter propriedade para discutir isso, mas talvez os senhores. Mas veja, estou precisando de alguma pessoa para cuidar de um período da minha faculdade. Um período da minha faculdade de Direito, né? Estou sem tempo devido ao meu trabalho, blá, 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 blá. São 16 horas de aula, né? Somadas ao tempo para evitar os trabalhos. Então, eu preciso que alguém assista às aulas, realize os trabalhos, façam as provas, basicamente tudo relacionado à faculdade. E aí vem a pancada, né? Ofereço R$2.000 por mês, pago no início de cada mês, e mais 4.000 se passar de semestre, né? Então, olha que interessante isso, né? A comercialização da coisa. E pasmem os senhores, eu acabei de falar com o doutor Pedro Luciano, que é um criminalista aqui de Curitiba, já existem 12 processos. Aqui tem 11, ó. Estão vendo aqui em cima? Tem 11 propostas. Já tem mais, já. 12 propostas, né? Que vão de 5 a 16 mil reais para essa análise aqui. Então, senhores, eu deixo a minha fala por aqui. Eu acho que eu me estendi um pouquinho a mais, né? Eu falei que ia falar só 20 minutos, mas eu acho que o que eu tinha para falar para os senhores era isso. Agradeço, doutor Ricardo, agradeço aos participantes, à ESA, estamos à disposição. Muito obrigado, doutor Emerson, uma brilhante exposição do senhor, certamente fez um contraponto da cadeia de custódia com a documentação, informações extremamente relevantes para os operadores do direito, principalmente que militam na área criminal, e isso daí é muito importante para o bom trabalho a ser desenvolvido. Antes de passar a palavra para o doutor Coutinho, só com relação ao que o senhor comentou, né, do EAD, né, a questão do curso de Direito em EAD,
salvo engano, ela não está autorizada, né? Então, por conta disso daí, temos que ver o que é isso daí, né? O que é esse post aí, e quem sabe até tomar as providências que forem cabíveis aí com relação a isso daí, tá bom? Mas já passando a palavra para o nosso palestrante, o segundo palestrante da noite, doutor Altamir Coutinho, né, sem mais delongas, nos brinde com seus ensinamentos. Obrigado. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Doutor, estamos escutando. Então, tá bom. Gostaria de agradecer a presença dos senhores, doutor Ricardo, doutora Giovana, que representam os núcleos aí da OAB do interior do Paraná, doutora Franciele, que representa Suporte Perícias, grande amiga, advogados, estudantes, amigos, peritos, colegas que fazem, assistem essa nossa apresentação nesse momento. Pegando um gancho aí com o doutor Bertassoni, eu vou falar sobre justamente a importância da prova pericial nos crimes de trânsito, trazendo até alguns exemplos para permear essa palestra, essa apresentação de forma bem objetiva. Ele fez um comentário, uma exposição com alguns slides, mostrando o alcance das exceções técnicas hoje implantadas no nosso estado. Então, nós temos aí um estado do Paraná com 399 municípios, sendo que 18 sessões serão abertas no decorrer do ano. Eu, recentemente, conversei com o diretor da divisão técnica do interior do Instituto de Criminalística, ele comentou que existe essa premissa, né? Não está concluída. Lembrando que esses casos de acidentes, que é justamente o foco da minha apresentação, os casos são atendidos apenas com óbito no local. Então, muitas outras ocorrências acabam não atendendo. Então, nós temos, no interior do estado, delegacias em que o inquérito policial, feito pela autoridade policial, muitas vezes não vem repleto com todas as informações, em especial a prova pericial, justamente pela falta do corpo técnico dos nossos profissionais, dos nossos peritos no interior do estado. Então, a gente tem essa dificuldade, o inquérito acaba sendo frágil, porque você tem prova testemunhal, você tem prova documental, você tem o boletim de ocorrência, certo? E aí acaba numa discussão que você tem muito papel e um conteúdo preciso, científico, deixa de existir nesse caderno investigatório. Então, é importante que o advogado, aí entra o trabalho do parecer técnico realizado por um profissional capacitado, para incrementar, subsidiar eventuais alegações dos advogados, certo? Tanto no crime como no civil, né? E que possa subsidiar também a autoridade policial para nortear qual o caminho, qual a conduta que deva ser tomada ali para frente. O acidente de trânsito, na realidade, é uma ciência multidisciplinar, né? Envolve inúmeros profissionais, você tem arquitetura, você tem medicina, você tem o comportamento humano na iminência do acidente, você tem a física, a engenharia, são vários fatores que compõem a análise. Então, antes de que você tipificar a conduta deste ou daquele envolvido, é importante fazer uma análise detalhada das circunstâncias do acidente, certo? Mas o que o inquérito policial muitas vezes recebe são os boletins de ocorrências feitos pelos policiais da região que atenderam, seja Polícia Rodoviária Estadual, seja Polícia Rodoviária Federal, seja Polícia de Trânsito, órgãos de trânsito, certo? E à medida que você afasta dos grandes centros, além de você não ter uma prova pericial para auxiliar numa posição, um posicionamento jurídico, você tem boletins muitas vezes fracos, omissos, lacunosos, obscuros, incompletos, opinativos, né? E é isso que eu gostaria de fazer uma observação, né? Longe, quero deixar claro, de fazer qualquer crítica a qualquer instituição, certo? Mas muitas vezes o policial se vê levado pelo próprio ambiente na cena do crime.
né? Pessoas que não estiveram e fazem algum comentário, e aí acabam, às vezes, influenciando no posicionamento do policial, certo? Então, eu vou compartilhar a tela aqui, vamos direto a algumas informações que são importantes, certo? Que eu acho que vai ser extremamente válido a nossa apresentação nesse caso assim, tá? Então, a matéria é essa, prova pericial de reconstituição de acidentes de trânsito e seus efeitos na esfera civil e criminal. Muito bem, as 3 maneiras de errar. Aí entra o X da questão, a cereja do bolo, certo? Então, nós temos lá, analisando o certo sobre dados errados, falsos e omissos. Então, se você tem um inquérito policial, se você tem um boletim de ocorrência, certo? Que tem dados imprecisos, omissos, certo? Você vai analisar, muitas vezes se apoiar em uma discussão ou materializar aquela circunstância daquele acidente sobre uma informação que está faltando no boletim de ocorrência, certo? Então, existia no local uma marca de frenagem, não foi consignada, existia uma marca de passagem do veículo sobre um canteiro central, não foi consignada no boletim, e eu vou trazer esses exemplos aqui nessa apresentação, nessa live. Então, você vai analisar certo sobre dados errados, falsos e omissos. Analisando errado sobre dados certos. Então, você tem um trabalho completo feito pelo policial, mas você, perito, você que não é um expert naquela área, acaba, certo, por exemplo, numa marca de frenagem, imprimindo um coeficiente de atrito errado, diferente. Você vai ter um resultado da aplicação daquela fórmula errada. Então, você aplicou errado sobre uma informação correta e você vai acabar errando também. E pior ainda, analisar errado sobre dados errados. Então, é o erro absoluto. Certo? Então, uma pessoa que não tem esse conhecimento vai analisar sobre um documento que está omisso, certo? E, porventura, leve ao erro absoluto. Então, nós vemos, eu tenho percebido, eu atuo como perito criminal, atuei como perito criminal, minha vida profissional, hoje eu estou aposentado, faz 3 anos, né? Então, hoje eu presto consultoria, atuo como perito judicial nas varas cíveis e atuo também como assistente técnico para escritórios jurídicos, empresas, enfim, que necessitem deste meu trabalho. Então, a gente recebe, muitas vezes, esse material por parte do advogado, e aí você vai observar opiniões por parte do boletim. Então, ó, vou citar um caso que eu fiz uma perícia. Então, dizia lá, na narrativa feita pelo policial, que o veículo seguia sentido decrescente da BR e provavelmente o seu condutor foi acometido de mal súbito, ou pode ter dormido ao volante, em pista dupla. Atravessou o canteiro central e a pista contrária, sendo que o condutor foi lançado para fora do veículo, tendo colidido com o barranco, indo o condutor óbito. Então, nessa narrativa, nessa transcrição feita por este policial, ele, lá no local, ele vai se ater às informações decorrentes daquilo que ele viu, certo? E não daquilo que ele acha. Então, como é que ele pode afirmar, provavelmente foi acometido de um mal súbito, entrou no lado opinativo, ou pode ter dormido ao volante, quer dizer, continua no lado subjetivo. Se nós caminharmos nesse campo subjetivo, todo o trabalho daqui para frente vai acabar virando uma verdade, porque tanto você fala que o cara dormiu, que o cara dormiu, que o cara dormiu, chega lá você não tem prova nenhuma de que forma que ele pode ter dado essa consistência no trabalho. Então, isso é muito preocupante quando a gente vê opiniões, certo? Não só em boletins, como também em laudos periciais. Tá? Outro caso, o caminhão, modelo tal, placas tal, carregado a saco de açúcar, num trecho encomendo, sendo declive, saiu da pista, subiu o barranco, depois capotou e foi projetado sobre o acostamento com as rodas para cima, imobilizando-se nesta posição. O veículo estava em excesso de velocidade, quer dizer, ele só pode confirmar isso se ele viu o disco-diagrama. Se é óbito no local, ele não poderia ter pego esse disco-diagrama porque é uma atividade única e exclusiva do perito criminal, certo? Está nas medidas administrativas. Mas aqui ele faz uma opinião. O local é palco de acidente semanalmente, quer dizer, ele já está influenciando uma decisão, pré-julgando que o local é um ponto crítico, entende? No próprio comentário do acidente. Então, isso é preocupante quando você analisa as circunstâncias do acidente. Eu vou citar um caso, um outro caso real, que eu realizei, um fato que aconteceu em que o policial retratou
as informações pertinentes ao horário que aconteceu o acidente, quilômetro, enfim, aspectos do local, tipo da via, pista dupla, reta, enfim, as informações que são preenchidas no formulário, no checklist dele, quando ele vai fazer o relatório de ocorrência. Muito bem, aí temos então aqui diretamente um croquis feito pelo policial, certo? Consta uma placa de sinalização indicativa de trajetória, certo? E aqui um espaço, certo? Um acesso no canteiro central, por onde vinha o V2, certo? E aqui, por onde vinha o V1, certo? Desta colisão, nesse cruzamento de informações, resultou na morte de uma pessoa, que no caso aqui foi o condutor do V2, que por não estar atrelado ao cinto, foi lançado para fora e acabou sendo sobrepassado pelos rodados do seu próprio veículo, né? Lamentavelmente. Então, agora já passando para uma análise técnica em cima do boletim. Estivemos lá no local, fizemos, às vezes até um próprio levantamento, também utilizando os recursos do Google Mapa, certo? Você já tem uma visão completa do cenário, certo? Mostrando as imagens obtidas no Street View, a trajetória de cada um dos veículos, que é uma área de acesso a posto de serviços, o local do acidente onde aconteceu, qual é o trecho entre as duas cidades mais próximas, certo? E uma ampliação mostrando aqui a trajetória de cada um dos veículos. Então, traz ao leitor do trabalho já algo mais com refinamento, que é o que se busca na apresentação de um parecer técnico, né? Fotografias foram tiradas por terceiros, seja pela concessionária, seja pela imprensa. Todos esses elementos permitem que a gente consiga angariar essas informações de forma retrospectiva para poder fazer o parecer, certo? Então, tem a posição final de um dos veículos, a posição final do outro veículo envolvido, esse é o que adentrou, saiu do canteiro acessando a rodovia, certo? Interceptando a trajetória do V1 Scania, o posicionamento final do corpo do condutor, temos uma outra foto, em período noturno, com difícil visibilidade, certo? E temos aqui as condições de posicionamento de um veículo e o condutor do outro veículo. Vestígios decorrentes do acidente são inúmeros que acontecem, certo? Só não deixa vestígio num local de crime quem nunca esteve lá, certo? Então, nós temos aqui projeção do corpo do condutor, fragmentos que foram lançados, elásticas de pintura, tudo isso é uma leitura que o perito vai analisar e vai interpretar. Infelizmente, o corpo do condutor, certo? Coberto por uma lona para proteger a sua identidade, inclusive até para os curiosos. Agora, temos as fotografias dos dois veículos envolvidos aqui. As áreas avariadas, sede das avarias onde aconteceu o contato, quer dizer, o cruzamento dessas informações, o analista, o perito consegue verificar pelas deformações e as trajetórias, e do outro veículo, que também era um caminhão vermelho, certo? Um Volvo, mostrando a área onde aconteceu o impacto. Esse, no caso, seria o que interceptou a trajetória do outro. Por fim, temos, então, a dinâmica do acidente, já sobre uma outra visão, em computação gráfica, mostrando aquele mesmo trabalho, certo? Já com uma riqueza de detalhes. Então, isso permite para o operador do direito, advogado, Ministério Público, autoridade policial, Poder Judiciário, entender como ocorreu o início, o meio e o fim desse acidente de trânsito. Como ocorreu esse embate? Aonde que ele estava no momento em que aconteceu cada um dos veículos envolvidos nesse cenário feito através de um diagrama em computação gráfica, em escala de cada. Então, nós temos aqui o erro muito próximo vizinho do zero, porque nós temos a construção dos caminhões em computação gráfica, obedecendo às medidas originais de ficha técnica. Temos aqui o local da colisão, que é a interseção de suas trajetórias, a posição final dos veículos, amparada por medidas e também pelas informações constantes no croquis, o que permite se fazer uma leitura e estabelecer, depois da análise técnica, o devido enquadramento jurídico para saber a responsabilidade de cada um dos envolvidos. Então, neste caso, o assistente, o perito, que com certeza deve ter uma formação, deve ter uma expertise de anos atendendo acidentes de trânsito, porque eu reputo isso como importante, a pessoa tem que ter a lida, tem que ter, ninguém opera, não existe médico que faz cirurgia amparado por referências bibliográficas. Você tem que ter a experiência de pronto-socorro, de ambulatório, de centro cirúrgico, senão você está sujeito a erros. Então, é importante que o assistente que vá assessorar, ele trabalhe como fosse um professor particular, certo? Ele não vai te dizer as questões que vai cair na prova, mas ele vai te dizer o que você tem que estudar para que você esteja preparado para uma boa defesa ou um bom ataque. Entende? Então, é esse o nosso trabalho.
Tá? Então, temos outros casos aqui, ó, fazendo só uma simples comparação entre os dois desenhos, longe de qualquer crítica, mas apenas fazendo essa comparação, certo, do que os órgãos apresentam no dia a dia. Então, caso 1, outro acidente em que a análise do local é muito importante. Temos lá fotografias da macrolocalização, mostrando as distâncias entre as unidades das cidades próximas, por onde o veículo percorria antes de sofrer o acidente. Hoje é uma ferramenta muito útil para nós, não só o Street View, como também o drone. Tá? E temos as posições, a posição final desse veículo após a colisão. Então, após a colisão, esse veículo se perdeu em uma pista, ele galgou a defensa metálica e lá permaneceu imobilizado. A iluminação é muito restrita, é muito difícil, foi feito com a iluminação de faróis, e a empresa, a concessionária que esteve lá, refez todos os registros fotográficos no dia seguinte e no momento do acidente. Então, os vestígios observados, que não são muitas vezes observados no período noturno, são vistos no período diurno. Então, está lá a trajetória do veículo, onde é que ele bateu, deslocou a lâmina da defensa metálica, todos os vestígios. Aí nós passamos a fazer uma análise técnica de toda a sinalização, algo que muitas vezes não é incorporado nos boletins de ocorrência. Então, você traz toda uma sequência de sinalização para que o operador de direito consiga entender quais eram as sinalizações, se eram decrescentes, se existia ou se não existia, de que forma se comportava esse regime de tráfego naquele traçado viário. Então, nós temos aqui que, na visão de quem se aproxima daquela abertura, daquele ângulo ali da rodovia, nós temos placas de redução de velocidade, placas de 80 km por hora e placas de 60 km por hora, certo? Temos uma leitura técnica que apresentamos no trabalho com o objetivo de trazer informações precisas. Então, como o acidente foi de noite, muitas pessoas nem sabem o que significa, o que vale, qual é a interpretação de linhas de bordo de pista. Então, está lá, sua maior importância reside no fato de fornecer de forma nítida aos usuários o trajeto a ser seguido, principalmente sua definição na pista de rolamento, principalmente no período noturno. O que é um marcador de obstáculo? Então, a gente vai trazendo essa leitura lúdica, cristalina, porque, veja bem, o trabalho pericial, seja ele de natureza criminal ou de natureza na área civil, ou a perícia judicial, que é retrospectiva, nós temos um destinatário final. Quem é o destinatário final? São os operadores de direito, Ministério Público, Autoridade Policial e, por fim, o magistrado. Muito bem. E a sua formação é jurídica, certo? Então, eu não estou fazendo um trabalho pro CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, PROCAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Eu não é um engenheiro mecânico, um engenheiro civil, um engenheiro eletricista que vai ler esse meu trabalho. Então, eu tenho que ter uma apresentação gráfica com uma leitura dinâmica e de fácil interpretação, para que o juiz, diante de todos os processos que ele tem, ele consiga assimilar com o poder de persuasão que tem o perito, para poder mostrar exatamente o que aconteceu. Ipsis literis, na acepção da palavra, na verdade real. É isso que se busca. Então, nós temos aqui, então, a trajetória do veículo, bem de forma cristalina, e a velocidade computada pelas marcas de derrapagem e frenagem deixadas pelo veículo no momento em que precedeu o acidente. Então, a velocidade no local era 60, ele vinha a 78. Então, ele estava em velocidade incompatível. Mas não sou eu que vou dizer se ele é culpado, se não é, qual é o enquadramento dele. Não compete ao perito. E isso nós vemos de forma recorrente, muitas vezes, em perícias judiciais, em que o perito judicial se vê como um mandatário de Deus aqui na Terra e acaba, muitas vezes, passando, extrapolando, usurpando a função dos operadores de direito, tipificando conduta, que está combinado com o artigo tal, e muitas vezes nós recebemos perguntas, quesitos, proposições interrogativas formuladas pelos advogados, se ele foi culpado, se ele era negligente, se ele agiu com imprudência, se ele agiu com imperícia. Não cabe ao perito. Isso cabe ao operador do direito. Não sou eu que vou responder e enquadrar ele. Até porque o acidente de trânsito é uma somatória de fatores, e depois, lá no final, depois que você faz toda uma análise, que você consegue sobrepesar quem é quem na ordem do dia. Quanto que esse correspondeu ou aquele que correspondeu. Mas não é o perito que vai fazer isso. Mas nós temos visto isso de forma recorrente nos casos em que atuamos como assistente técnico. Uma leitura também gráfica do trajeto em que o veículo veio antes de descambar, que é o item 12, o local do acidente. Ele vai dizer, eu passei, estava descendo a serra e não tinha sinalização. Então, vamos ver. Então, a gente faz uma análise técnica de toda a sinalização
com os gráficos mostrando os registros fotográficos por onde o veículo passou, passo a passo. Então, temos lá, figura 1, velocidade, 50 km por hora, imagem 2, fiscalização eletrônica, imagem 3, radar, imagem 4, reduz a velocidade. Então, tem uma série de placas de advertência alertando o usuário que aquele local, certo, tem curvas sucessivas e que deve ser o condutor defensivo naquele trecho. Aí chega no local, se envolve num acidente, porque não via sinalização, porque faltou freio, entende? Então, nós temos todo um trabalho de levantamento técnico que complementa aquele relatório inicial, que seria o boletim de ocorrência. Tá? Pasmem, medida, e é por incrível que pareça, à medida que você se afasta em algumas regiões, quando me contratam, olha, doutor, precisava de uma perícia e tal, gostaria que o senhor visse. Às vezes não tem nem croquis. É uma notícia do acidente, não tem absolutamente nada, nada. Tem a parte textual, de redação, a parte descritiva, que cada um dos envolvidos acaba, obviamente, descrevendo aquilo que ele é de interesse, certo? Mas não tem o croquis, não tem foto, não tem nada. Então, não tem como você fazer um trabalho pericial que possa buscar informações precisas do acidente. Então, este mesmo acidente que não tinha nada, não encartava um croquis, nós buscamos informações através da mídia, através de pessoas que compareceram lá no local, transeuntes, e acabaram fazendo os registros fotográficos, e se posicionando através do cenário do acidente, através do que tudo foi observado, trajetória, posicionamento, foi possível fazer uma reprodução simulada, mesmo com elementos muito pouco consistentes, entende? Então, a perícia, ela precisa de vestígios para você poder cruzar essas informações e chegar num resultado técnico e científico. Se não tiver, fica difícil. Outro boletim de ocorrência em que um veículo vinha, certo? Aqui nesse sentido, manobrou, foi para a faixa contrária, houve a colisão, que é esse asterisco, e os dois pararam no lado oposto. A imagem, depois da reprodução simulada, permite ao leitor do trabalho, juiz, advogado, as partes que contrataram, exatamente uma visão fidedigna de como aconteceu o acidente, amparado com fotografias, seja da polícia, seja da mídia, seja da concessionária, seja de transeuntes, não importa, tudo isso é material que você vai poder reconstituir este fato pretérito e trazer aos advogados elementos que você pode entrar com uma ação, ou você pode analisar, realmente eu não tenho chance nenhuma, vou partir para um acordo. Alguma solução, através desses trabalhos de base, você dá algum elemento para que o advogado consiga ter um norte. É esse o trabalho mais importante que os assistentes fazem. Olha, outro trabalho, croquis de ocorrência de um acidente de trânsito. Então, temos lá a trajetória do veículo, né? Papel quadriculado, o croquis mostra que ele bateu nesse lado, foi para cá, tudo isso, processo dedutivo, mas no momento que você pega fotografias e vai no local, vê que o local não é uma curva, é uma reta, muda totalmente. Certo? E a trajetória do veículo, através dos vestígios encontrados, mostram que ele saiu a uma velocidade diretriz na rodovia, houve um choque contra a defensa metálica, o veículo mudou a trajetória, certo? E acabou o seu condutor sendo lançado para fora do veículo devido aos segmentos do veículo terem partido em dois, dada a excessiva velocidade. Tá? Outro caso também, olha, boletim de ocorrência feito pela polícia, em que mostra a trajetória que o veículo 1 assumiu antes de descambar. Ele se choca contra uma defensa, atravessa, cai num morro, num talude, e desse talude ele descamba para uma pista que passa abaixo deste viaduto. Muito diferente do que foi encontrado no local. Então, nós tínhamos vestígios lá no local que mostravam que a trajetória desse veículo era uma trajetória curvilínea e ele nunca esteve na faixa 1. Pelo menos no momento em que precedeu o acidente, certo? Ele estava na faixa, olha lá, 4. Então, temos evidências que mostram um início, um meio e um fim, em que a trajetória, 2 pontos, determina uma reta, nesse ponto ele se choca contra a defensa, transpassa a defensa, se choca contra o talude e acaba descambando na pista de baixo. Tudo com uma leitura extremamente ilustrativa, técnica e fiel ao que de fato aconteceu. No momento em que ocorre o choque, ou a ruptura da defensa da New Jersey, ele descamba contra o talude e vai migrar na sua posição final na pista
que passa sob o viaduto. Então, essas informações trazem realismo e a verdade. Outro boletim, faço questão de mostrar vários, para a gente saber o grau de dificuldade, né, que nós, peritos, analistas, temos quando você vai fazer um trabalho técnico, a dificuldade que você tem de nascer, construir este trabalho, muitas vezes amparado por informações muito difíceis por parte das nossas polícias, né? Então, aqui um trabalho feito pela Polícia Militar, tá? E aí temos aqui a diferença do acidente. Então, é um acidente em que, veja só, cada simbologia adotada aqui, muro, veículos e tal, trajetória, isso se transformou em que o caminhão Mercedes-Benz seguia nesse sentido, acabou por atropelar dois animais, dois equinos, certo? Um ele lançou à frente à direita, aqui, e outro ele lançou para a pista contrária, que foi sobrepassado, atingido por um automóvel Siena, que acabou impulsionando esse animal para a esquerda, e ele acabou capotando, sofrendo danos. Temos as imagens ali embaixo, são imagens tristes, não só das vítimas do acidente, como também dos animais que perderam a vida. Infelizmente, a quantidade de informações que tem e falta, que são suprimidas pelo boletim, as informações que você consegue em loco, certo? Para trazer o máximo de realismo aos operadores do direito. É isso que é o nosso grande trabalho, o nosso objetivo e a nossa missão como profissionais da ciência, né? Então, aqui outro acidente, temos aqui o caminhão que acabou entrando na pista, saindo de uma estrada vicinal, um veículo Logan vinha em sua marcha de direção e, de repente, atingiu um dos últimos semi-reboque dele. Muitas vezes contamos também com o uso do drone. O drone, hoje, é uma ferramenta que nos auxilia muito, né? Praticamente de recursos expressivos, e que você tem esse resultado no trabalho pericial. Então, temos a área por onde esse caminhão acabou acessando a rodovia, então nós temos uma passagem reiterada, não só dele, como de outros caminhões, que isso é utilizado de forma recorrente, certo? Migrando para a rodovia, inclusive até os vestígios de terra que foi transportada, então já tem sobre o leito, sobre o pavimento asfáltico, a trilha formada por reproduções do caminhão, certo? Desse e de outros que por ali passam. A trajetória do Logan, onde aconteceu o embate, os fragmentos. Então, temos todos os elementos, o local aqui devidamente sinalizado, protegido pela empresa, pela concessionária, certo? Temos aqui as trajetórias, corpo de bombeiro, SEAT, enfim, infelizmente a pessoa acabou entrando em óbito no local. Tá? Outras imagens obtidas sobre diferentes ângulos do drone, então você tem vídeo, você tem essas imagens que permitem você fazer uma reprodução muito próximo do real. Tá? Então temos a trajetória, exatamente onde aconteceu, as posições finais, fragmentos, sítio de colisão, certo? Então, só complementando o que o doutor Bertassoni acabou falando sobre a custódia da prova, nós temos no local do acidente, e sempre há no local de acidente, vestígios fixos e vestígios móveis, certo? Então, os fixos, obviamente, são marcas de frenagem, passagens do veículo, choques contra a defensa, capotamento, choque contra fuste de árvores, onde o veículo permaneceu imobilizado. Então, muitas vezes, permanece por muito tempo esses vestígios. E os vestígios móveis são aqueles que são os fragmentos, às vezes a bolsa trazida pela vítima, que foi vítima de atropelamento, a bicicleta, esses elementos que são passíveis de você coletar no local, certo? E principalmente um acidente de trânsito com fuga, certo? Muitas vezes fica placa do veículo, muitas vezes fica fragmentos de tinta, e esses fragmentos o perito faz a coleta e segue esse processo de custódia para poder, no laboratório forense, você conseguir determinar o tipo da cor. E caso esse veículo seja apreendido, você fazer um exame de confronto, não só pela peça faltante, que é um exame de coaptação, como também pelo exame comparativo, certo? Da peça, das cores, entende? Do processo químico, para você poder ter esse exame comparativo que permite a eventual identificação desse veículo. Utilizamos também outros recursos, isso eu utilizo até como perito judicial muitas vezes, porque você vai num local de acidente de trânsito fazer uma reprodução simulada, certo? E aí já se passaram anos, 3, 4, 5, 6 anos. Aí você não vai chegar a pedir para o caminhão da empresa tal comparecer com o caminhão no meio de uma BR-116, numa 376, ou no outro estado, entende? Dadas as dificuldades de transporte, trazer o carro que não existe mais, ou simular com outros veículos, vai ter que parar a rodovia, chamar a polícia rodoviária, vai causar um transtorno. Então, muitas vezes,
a maquete no local permite que as partes acabem apresentando, porque você já tem as informações do local, você tem as fotografias, você tem o boletim, já fez o levantamento do local. Então, com esta maquete, você consegue permitir que cada uma das partes, obviamente, se for um acidente só com ferimentos e tal, consigam reproduzir como de fato aconteceu o acidente. E aí você vai estudar a parte da física, analisar a parte técnica, se tem consistência o que a pessoa está falando, pelas grandezas físicas ali apresentadas, pelas distâncias que ele percorreu e pelas distâncias que você tem, se bate com o que está sendo falado na parte textual, na prova, certo? No que ele fez, no que ele prestou em testemunho. Então, muitas vezes, acaba a pessoa caindo em contradição, certo? Ou, às vezes, não se lembra, mas você permitindo, exibindo todas essas informações, uma pessoa envolvida no acidente ficou marcado, ele vai conseguir recordar, não digo os mínimos detalhes, mas a sua trajetória, o que aconteceu na sequência, muito embora seja uma parte envolvida. Então, nós temos aí marcas de frenagem, tudo isso se reproduz e pede que as partes acabem manipulando, no caso, essa maquete, sem correr risco de você fazer isso no cenário do acidente. Então, você pode marcar a perícia judicial no local do acidente, leva uma mesa e tal, se reúne, para num posto, faz essa apresentação, as dúvidas que forem necessárias, você vai para a rodovia, mas evitar de correr risco desnecessário, entende? Então, isso é um recurso que eu utilizo de forma recorrente, e inclusive para o magistrado, torna-se uma leitura bem fácil depois. Está aqui, ó, eu tenho um caso real em que eu fiz uma maquetezinha, certo? Do cenário, já levei com a maquete pronto, e a parte que se envolveu nesse acidente explicou, sob sua ótica, como foi o acidente, certo? O rapaz ali, o moço, ele estava entrando aqui. Aí aqui, o que eu fiz? Na hora que eu me perdi, que era para mim entrar nessa, porque essa rua sai para ir para minha casa, e aqui também. Então, aí o que eu fiz? Aí aqui eu vim, me perdi, aqui, falei, entra aqui ou aqui embaixo, tal, me deu um branco, eu acabei entrando aqui, dei certo e entrei, mas eu não vi ele aqui. Certo. Entendeu? Foi coisa de minutos, assim, de segundos, eu não vi, por Deus do céu, eu não vi. Na hora que eu vi, que eu dei certo e eu entrei, eu já tinha bicado atrás dele aqui. Tá, aí eu me perdi, porque daí na hora, o que eu fiz? Eu falei assim, gente, em vez de eu ter dado uma freada, não deixo, na hora do nervoso que eu bati atrás, aí o carro veio descendo aqui, ó, entendeu? Aí esse daqui, ele projetou na parede aqui, entendeu? Encaixou aqui, ó. Entendi. Aí onde foi que bateu? Aonde que bateu na parede dele? Como é que foi? Aqui, ó. Aí eu vim descendo aqui, né? Aqui dei seta, entrei aqui embaixo. Aí o rapaz já veio desgovernado e bateu aqui embaixo, aqui. Entendeu? Aqui é a mureta, aqui é aquela parede de Isso, contenção. aquela Onde é que vocês muretinha, acharam? isso, tá? E foi isso aí que aconteceu. Então, O rapaz ali. então, muitas vezes bate e muitas vezes não bate essas informações. Muitas vezes a testemunha começa a falar, ou a parte envolvida começa a falar, e não se ajusta à realidade dos fatos, entende? Então, tudo isso é consignado no trabalho pericial e levado para eventuais respostas pertinentes nos quesitos complementares, ou não, eventuais esclarecimentos na justiça. E é por aí o caminho. Apresento também infográficos, que eu acho que é importante, porque o infográfico nada mais é do que são combinações de palavras e imagens condensadas para que o leitor do trabalho consiga interpretar. No momento em que ele olha, ele consegue compreender aquilo que você está querendo apresentar. Então, é um combo de todo o trabalho que tem no laudo pericial, no parecer técnico, no parecer judicial, em que eu apresento uma sinopse, certo? De todo o conjunto gráfico do acidente. Então, tá lá, trajetória do veículo, local onde aconteceu, saída de pista, a data, horário, domingo. Então, isso aqui, para o juiz, para o advogado, ele faz uma leitura rápida e inteira. Opa, mas como é que ele chegou nisso? Aí você vai folhear o laudo e vai ver a conclusão, as considerações. Ah, mas onde é que ele tirou esse cálculo? Está lá, toda a fundamentação, memorial descritivo, memorial de cálculo, tudo. Então, está lá. O condutor não era habilitado, tá? Odor etílico, passageiro em óbito. Temos aqui a trajetória, velocidade não inferior a 40, a velocidade calculada deu 110 km por hora, a trajetória do veículo, ele se chocou contra o fuste de várias árvores e acabou entrando em óbito. Então, no trecho que ele percorreu, a velocidade aqui era 40, certo? Então, esse combo de informações permite essa análise objetiva. Outro tipo de
infográfico mostrando a trajetória do veículo, o caminhão saiu, atravessou o canteiro. Então, vocês vejam como um acidente de trânsito é rico em vestígios, certo? Então, você tem marcas de pneumáticos, você tem marcas de derrapagem, você tem marcas de arrasto, marcas de aceleração, marcas de pneumáticos por rolamento sobre o canteiro central, fragmentos, fricções, sulcagens, matéria orgânica, tecido orgânico, muitas vezes em casos de atropelamento, líquidos, fluidos que no momento do acidente rompem mangueira, o sistema de motorização, vaza combustível, vaza líquido de radiador, vaza água, enfim, tudo isso faz aquele esperto no acidente, conseguir interpretar e trazer ponto a ponto, passo a passo, a dinâmica do acidente, certo? Tem um início, um meio e fim. Não existe incêndio que começa no primeiro ou segundo andar e pula para o sexto, certo? Tem que seguir uma ordem lógica, né? Então, tudo isso é analisado. Aqui, ó, detalhes de pneumáticos. O veículo veio, se perdeu aqui num trecho em curva de grande raio, acabou rodando e bateu, impactou-se exatamente com as áreas deformadas, com as áreas de interação. Houve óbito em 2 ocupantes do veículo e as posições finais assumidas pelo veículo. Constatou-se, através de fotografias e documentos, certo? Que os pneumáticos traseiros do veículo estavam totalmente desgastados num período em que estava a pista molhada, certo? Então, estes são alguns exemplos para vocês terem uma ideia da quantidade de informações que o assistente técnico pode trazer, subsidiar e esses elementos permitir que, quando se propõe uma ação, você sabe que pode partir para uma negociação, no caso, um acordo, ou entrar com uma ação achando, logicamente, com esses elementos que o teu cliente tem todos os direitos e que permite para você não entrar às escuras, às cegas, sob o risco depois de passar vexame lá na frente. Tá? Eu vou descompartilhar aqui, finalizo a minha apresentação, estou aberto a questionamentos, perguntas dos ouvintes, dos espectadores, dos advogados que fazem presentes a nossa palestra. Doutor Ricardo, seu áudio está sem áudio. Agora sim. Tá. Parabéns, doutor Altamir Coutinho. Excelente a sua exposição. Demonstra a importância de se ter um assistente técnico, né, quando da realização de uma prova pericial. E não só quando da realização da prova pericial, mas até antes de se ingressar com uma petição inicial ou até a sua defesa. Acho que o senhor deixou bem claro mesmo a importância de se ter aí o auxílio do assistente técnico. E aí eu digo para o senhor, né? O senhor, essa dinâmica, já me antecipando a perguntas, né? Essa dinâmica do acidente, o senhor entende que sendo esse boletim de acidente constando de forma equivocada essa dinâmica do acidente, pode ser eventualmente anulado esse boletim, desconsiderado? O que o senhor pode trazer para nós aqui, espectadores, a respeito disso? Pode, desde que exista um contraponto. Os boletins de ocorrência, os relatórios policiais, de certa forma, gozam de presunção de veracidade. Gozam de presunção de veracidade. Isso não quer dizer que é inquestionável, certo? Então, no momento em que você apresenta uma prova que supere aquele boletim, que traga evidências, ou que concorde e venha complementar, porque o trabalho pericial, o trabalho técnico, não está para rebater ou só contestar ou dizer que não é assim, é assado. Ele vem para ou complementar ou acrescentar informações que não foram observadas naquele contexto. Porque, veja bem, na condição de assistente técnico, eu vou citar um exemplo, um caso de um atropelamento em que o cidadão foi atropelado e acabou morrendo. E ele é conhecido na região como um alcoólatra, certo? O policial vai lá, faz o levantamento, faz os registros e tal, vai embora, certo? A criminalística vem, faz o exame do local, detalhado do local, sem problema nenhum. Mas detalhes que foram observados no backstage, atrás do palco, nos bastidores, certo? Trazem aos advogados, às partes envolvidas, que aquele cidadão saiu de um bar. Ninguém vai lá naquele bar fazer um registro que esta pessoa vítima do atropelamento era um usuário contumaz do bar, vivia no bar, e naquela noite que aconteceu o fato, ele saiu do bar,
certo? Alcoolizado. Então, essas informações, para mostrar os bastidores de como aconteceu o acidente, são importantes. Aí elas se contrapõem a esses elementos que muitas vezes não são omissos, mas estão faltando apenas, entende? Não estão falsos, estão incompletos. Então, esse trabalho que o assistente faz, ele complementa essas informações para o advogado, que vai ser utilizado depois numa eventual defesa do seu cliente, no caso, o que veio, eventualmente, atropelar aquela pessoa, certo? Perfeito. Uma outra colocação, e está aberto aos colegas aí, a perguntas que podem ser feitas no chat aí, né? Mas só mais uma colocação, doutor. No caso da perícia civil, né? Vamos imaginar lá um veículo, lá, um caminhão que acabou se acidentando e levou lá um motorista a óbito, por exemplo. Tá? Se não for observada a cadeia de custódia na colheita daquela prova, na colheita daqueles vestígios, né? E eventualmente se tem uma discussão, e quando eu falo vestígios, por exemplo, do disco do tacógrafo, né, para a gente aferir a eventual velocidade, o senhor entende que é possível a anulação dessa, entre aspas, alegação de excesso de velocidade, se houve a quebra dessa cadeia de custódia? Isso está presente no Código de Processo Penal, através desses artigos que o doutor Emerson acabou mencionando. A nulidade cabe, obviamente, ao magistrado, certo? Imputar essa quebra. Mas, observando que o que acontece no local do acidente, quando existe vítima fatal, somente o perito oficial, veja bem, somente o perito oficial pode fazer a coleta do disco. Na minha vida profissional, eu trabalhei 40 anos na criminalística, sendo 24 como perito criminal. Não foi uma, nem duas, nem três, foram inúmeras vezes que eu cheguei, já havia sido retirado o disco, diagrama do tacógrafo. E daí eu cheguei lá, o motorista tirou, rasgou e jogou fora. Numa outra, o motorista engoliu, certo? Porque é uma prova contra ele. Ele consumiu aquele disco, né? Então, testemunhas falaram para mim, olha, ele acabou consumindo, ele rasgou o disco, engoliu parte, outra parte jogou. Então, nós documentamos isso. Os próprios policiais acabaram tirando. E aí me entregam um registro que quem garante que é o mesmo disco que tinha sido utilizado no momento do acidente? Quantas vezes eu cheguei e foi me dado outro disco que não aquele? Aí não bate com o horário, porque é uma leitura como fosse um eletrocardiograma da pessoa. É do carro, faz todos os movimentos, todos os registros, certo? Então, não se pode, isso aí tem que manter exatamente essa custódia da prova, respeitar o que diz o Código de Processo Penal, infelizmente, muitas vezes isso não é seguido à risca, entende? E acaba beneficiando quem? O causador do acidente. Né? Infelizmente é assim. Né? Perfeito. Vamos ver se temos algumas perguntas no chat aqui. Acho que o Jonas está verificando também, né? Coutinho, boa noite. Temos vários elogios aí para o doutor Emerson, para o doutor Coutinho, pelas brilhantes aí, exposições. Deixa eu ver aqui. Coutinho, boa noite, parabéns pela sua exposição. De acordo com o CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Nesse sentido, o senhor não deveria considerar ser mais assertivo em suas conclusões de laudo pericial sobre qual foi a causa principal do acidente? Veja bem. Uma pergunta no chat aqui. Não, muito boa pergunta. O juiz não está adstrito ao laudo, certo? Ou melhor, não está adstrito a prova nenhuma. É o que diz o Código de Processo Penal, certo? Mas é aquela história, nós temos vários tipos de prova. Prova documental, prova testemunhal, prova confessional, certo? E a prova pericial. Todos sabem... Para concluir, a pessoa que pergunta lá, o seu Augusto Zen, ele coloca lá, o juiz é leigo e por mais informações que tenha no laudo, ele pode ter dificuldade em concluir? Só para o senhor... a mesma pergunta? A mesma pergunta, ele faz a conclusão ali. Tá, então veja bem, só respondendo a primeira parte da pergunta. Embora não exista uma hierarquia entre as provas, óbvio que uma prova, vou citar um exemplo presente meu amigo doutor Bertassoni, uma prova que indica que aquela pessoa é pai daquela criança, através de um exame de DNA, não vai ser ninguém que diga o contrário, a não ser que faça uma contraprova e mostre que está errado, que é pouco provável, certo? Então, a prova técnica, ela se sobrepõe às demais, muito embora o magistrado não esteja adstrito a ela, ele muitas vezes vai acabar homologando
um juízo técnico, porque é uma prova pericial, certo? Então, a prova testemunhal, ela é, de certa forma, ela é envolvida por imaginações, muitas vezes. Quantas vezes eu atendi acidente, cheguei no local, alguém viu o acidente lá no local como perito, 3 horas da manhã, todo mundo, eu vi, onde é que você estava? Eu estava no bar, eu estava em casa, eu estava na igreja. Eu falei, então, você não viu o acidente, você ouviu o acidente, porque nossos ouvidos permanecem em estado de vigília permanente. Então, você chega no local, você viu? Não. Então, quem é a testemunha presencial e quem é a testemunha auricular? Aquela que escutou o barulho e depois foi para o local do acidente, certo? Muito bem. Então, embora não esteja distrito, com essas provas técnicas, é pouco provável que o magistrado, por mais, eu entendo que não é leigo, né? Não sei que definição o nosso telespectador aí falou como leigo, né? Ele pode não ser especialista naquela determinada área pela sua formação jurídica, mas ele vai ter conhecimento necessário, obviamente, para poder separar o que é algo com fundamentação e o que é algo subjetivo, baseado apenas em conjecturas, ilações e subjetividade. Se me permite fazer uma parte, doutor Ricardo? Claro, doutor Everson. A pergunta ela é muito pertinente, eu acho que o Coutinho respondeu ela na sua plenitude. O que nós temos que ver é o seguinte: o juiz, indo embora utilizando estritamente o artigo 182 ali, que ele não fica restrito ao laudo, mas isso acontece quando você não tem informações seguras para tomar a decisão, né? Pode até rechaçar, em parte ou no todo, aquela perícia. Mas o que nós temos que observar é o seguinte, é que os magistrados, e eu vou dizer isso de experiência com quase 20 anos aí de análise genética, os magistrados estão acostumados com a linguagem da certeza. É ou não é. Sim. Eles não estão acostumados com a linguagem da probabilidade. E mais, nós temos um outro problema enorme que acontece na área pericial, que é o erro tautológico. O que é o erro tautológico? É o erro onde a pessoa, o perito, utilizando o seu mundo interior, que é aquele mundo que ele conhece, ele estabelece que essa é a verdade porque ele está plenamente convencido desta verdade. E isso está plenamente fora de todos os contextos, tanto das ciências forenses internacionais quanto das ciências forenses brasileiras. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Há muito tempo, e muito tempo mesmo, provas obtidas a partir de mordidas em cadáveres, ou seja, o decalque da mordida, foram utilizadas em vários tribunais, tanto aqui no Brasil quanto lá no exterior, como provas cabais. Até que um dia alguém se levantou contra isso, alguém arguiu contra essa questão da linguagem da certeza, porque era um erro tautológico. Não, eu digo que a pessoa que mordeu esse cadáver pela formatação da arcada dentária, alguém contrapôs isso, e simplesmente essa prova hoje não é mais aceita nos tribunais. Eu estou falando em trabalhos escritos pela Forensic Science International, né, no FSI, dizendo que a prova de mordida, o decalque das mordidas, não são mais aceitas. E eu posso dizer o seguinte, que o juiz é leigo, ele não é um técnico como o Dr. Coutinho, um técnico como eu na área de genética, mas as informações foram colocadas. E as informações foram colocadas em laudos, em pareceres, né? Seja ele assistente técnico, seja laudo oficial, e ali ele tem que tomar decisão. Se ele não está acostumado com essa linguagem, desculpa, né? Vai ficar difícil. Então, eu acho que essa complementação de todo o arcabouço jurídico que deve ser feito, ela tem que estar mais do que discutida. E eu cito aqui as palavras do juiz, doutor Daniel Avelar, aqui do presidente do primeiro Tribunal de Júri aqui de Curitiba, num dos cursos que nós demos, inclusive o Coutinho fez parte desse grupo de professores aí lá na EMAP, na Escola de Magistratura do Paraná,
onde ele disse, olha, Bertassoni, muito do que eu sei de perícia eu tive que aprender nos autos, né? Então, esse tipo de determinação, as pessoas têm que entender que a prova técnica ela é diferente e ela merece ser, obviamente, interpretada de uma forma diferente, né? Podíamos ficar aqui a noite inteira dando exemplos de erros que aconteceram, tanto no judiciário quanto nos inquéritos policiais, por falta de informação. Só queria fazer essa complementação. Então. Perfeito, doutor Emerson. Temos mais alguma pergunta? Aqui. Bem, acredito que não temos mais perguntas, então, e considerando também já o adiantado da hora, né? Em nome da subseção da OAB de Umuarama e da subseção da OAB de Londrina, nós agradecemos novamente os palestrantes, o Dr. Altamir Coutinho e o Dr. Emerson Bertassoni, pelas brilhantes exposições, e eu vou abrir para os senhores, para as suas considerações finais, antes de nós encerrarmos daí, tá bom? Dr. Emerson, o senhor quer iniciar as considerações finais? Sem problemas. Bom, agradeço a OAB, né, a ESA, agradeço aí aos nossos colegas que estão no suporte aí, né, da nossa transmissão. Agradeço a Suporte Perícias também pelo convite, aos nobres colegas advogados que hoje estão aqui, a doutora Giovânia, o doutor Ricardo, e dizer assim que conte sempre com a gente. Eu gosto de um bom embate, eu gosto de uma boa discussão. Conte sempre com a gente para falar sobre ciências forenses. Somos apaixonados por isso, somos peritos, né? E tem muitas considerações, muitos assuntos aí que devam ser colocados em pauta. Tá? Então, eu agradeço o espaço cedido aqui para nós e gostaria também de agradecer a presença daqueles que estão nos assistindo lá no canal, né? Aos meus alunos lá da Biomedicina, um grande abraço a vocês, dentro do escopo da aula prática que teria hoje, e todos aqueles bacharéis em Direito e outros que, porventura, estejam aí nos acompanhando nos canais de mídia. Muito obrigado e tenham uma boa noite. Doutor Coutinho, sua palavra. Boa noite. E eu agradeço de coração o convite feito pelos escritórios, as subseções, ao senhor, doutor Ricardo, doutora Giovânia, a Franciele da Suporte Perícias, membro que eu faço parte como membro técnico dessa empresa, colegas advogados, meu querido amigo, doutor Bertassoni, de longa data, excelente guitarrista, além de perito, certo? Pessoa muito querida. Os estudantes, operadores do direito, todos aqueles que nos assistem, e, em especial, quero deixar um agradecimento à minha família, minha esposa querida, Letícia, minha filha advogada também, Giovana, certo? Que sem eles eu não estaria aqui com todo este amor que tenho a essa profissão. Acho que sem o amparo da família não somos ninguém, né? Então, agradeço de coração e aos colegas que, com certeza, porventura, tenham assistido essa palestra. Estamos sempre à disposição para qualquer conversa, diálogo, discussão acerca da prova pericial e do seu trabalho, do seu alcance no mundo jurídico, que é essa a nossa função. Muito obrigado a todos. Obrigado. E espero que em breve, né, quem sabe passando esse período de pandemia, já ficam os dois, doutor Bertassoni e doutor Coutinho, convidados para virem aqui em Umuarama para nós fazermos um evento deste presencial. Seria uma grande honra, uma grande satisfação para nós recebê-los aqui em Umuarama e certamente o será também na OAB de Londrina lá, tá? Então, mais uma vez agradeço a todos os presentes aqui pelo Zoom, agradeço todos os presentes pelo YouTube, os nossos colegas que participaram, tanto de Umuarama, quanto de Londrina, quanto de outras cidades, a doutora Giovânia, nossa presidente de Pitanga da OAB, a doutora Franciele, que acabou já saindo. Agradeço mais uma vez a todos e espero que esta seja a primeira de muitas lives e muitos encontros feitos com os senhores e também com a Suporte Perícias.
Muito obrigado, desejo a todos uma boa noite e até a próxima daí. Até logo. Até logo.